Boa noite, Brasil. Estamos aqui para mais uma live 16/21. Portanto, a 16ª live nossa, da nossa imersão no Evangelho por João. Olha, até aqui a gente já caminhou 16 dias seguidos e tem sido uma bênção estar com todos vocês. Eu tenho conhecido muita gente boa nessas lives, muitas pessoas que têm testemunhos fantásticos. Eu tenho ouvido muita coisa boa que Deus tem feito através dessas lives, e eu vou ser bem honesto com todos vocês, é com muita alegria. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz com mais prazer. E eu amo ensinar a palavra, compartilhar a palavra, e um dos combustíveis que nos motiva mais ainda a fazer isso são os testemunhos, são as mensagens, o feedback que a gente recebe, pessoas que receberam uma determinada direção em uma área da vida, em uma das palavras que a gente falou. Então isso enriquece muito a gente, saber que de algum modo a gente está sendo bênção. Irmã Monique, paz querido, paz irmã, amando o livro, eu li todinho, ó. Eu tenho 2 livros, se você quiser adquirir: O Moldar de Deus, sobre Jeremias 18, e O Sonhador, sobre José. E eu estou escrevendo o 3º agora, sobre Jacó. Esse ano ainda eu pretendo lançar mais 2 livros, um sobre Jacó e um sobre Isaac. Aí o ano que vem, até março, lançar sobre Abraão, que aí faz o quarteto fantástico de Jesus: Abraão, Isaac, Jacó e José. Você que está entrando, de onde você está entrando, hoje nós vamos receber aqui um grande homem de Deus, alguém que eu tive o prazer de conhecer quando eu estive na América, ao ano passado, pregando, e é um grande homem de Deus. Tem gente que a gente olha e a gente cria uma admiração só no olhar e uma empatia, e o pastor Denis Marcelino, não sei se ele já chegou por aqui, é um grande homem de Deus, porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eu o conheci através do meu pastor Silas Filho e através de um amigo que é o Marco Villanova. Então foi uma alegria conhecer o pastor Denis. É um grande homem de Deus, alguém que eu tenho um respeito muito grande. Ele é uma referência. Opa, tá aqui, chegou. Pastor Denis, vamos que vamos, vou chamar o senhor aqui. Irmã Priscila, paz. Irmã Raquel, a paz. Débora, paz. Irmã Monique, a Devec, Taquara. Até minha esposa tá na live aqui, Elaine. Ô glória, hoje vai ser forte, minha esposa tá na live. Pastor Denis, o senhor já está vem com a gente. Eu tô colocando aqui para participar, tá dando não pode participar. Que coisa. Pastor Denis, tenta enviar a solicitação para eu aceitar a solicitação, porque eu estou colocando para enviar para enviar um convite e não está dando aqui. Eu estou tentando enviar o convite para o pastor Denis, está dando não pode participar. Tenta sair, pastor Denis, e entrar de novo para ver se eu consigo chamar o senhor. O pastor Denis é um homem de Deus. Você que está entrando nessa live, manda aí, compartilha essa live com mais pessoas. Eu tenho certeza que vai ser edificante. A gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo. João 16 é a ênfase que Jesus dá no Espírito Santo. Enviei do Insta da minha esposa Natasha. Tá aqui. Agora vai. Vamos ver. Maravilha, pastor Denis. Como é que o senhor está? Tudo na paz. Jesus é bom. Está cuidando da gente. Como é que estão as coisas aí na América? Aí na região do senhor de Cape Cod, né? Como é que estão as coisas por aí em Cape Cod, em Hyannis? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, caminhando, tentando passar por esse vendaval, mas tá caminhando. Rapaz, meu celular quebrou hoje. Meu Deus.
e eu estava tentando entrar no meu computador, né? Eu entrei, consegui te ver, mas não estava deixando eu acessar a câmera. E eu tô no da minha esposa. É bom que eu vou falar pro pessoal que gosta de ouvir uma palavra de Deus, segue a esposa do pastor. Esposa. Meu celular desconverteu hoje. Por isso que eu fiquei tentando mandar a solicitação, não entrava de jeito nenhum. Talvez eu tenha que mudar alguma coisa aqui no computador para o Instagram acessar minha câmera, né? Não sei. Antes de nós entrarmos no assunto da live, que é João 16, no começo da pandemia, eu estava começando a fazer live e eu lembro que a gente fez uma live Foi. pelo Insta do senhor aí e a gente conversou a respeito de algumas coisas da pandemia. De lá para cá, as previsões que o senhor imaginava se concretizaram? Está durando mais do que o senhor pensou que duraria? O impacto está sendo diferente para a igreja aí nos Estados Unidos? Como está sendo isso para a gente já entrar no tema da live? Rapaz, eu acho que é muita surpresa, né? A gente tentava imaginar como é que as coisas seriam e as coisas são imprevisíveis até hoje, né? Então é muito difícil programar, é muito difícil conseguir agendar alguma coisa para um futuro, né? Então deixa eu só dar um shut off aqui no meu computador. Mas o que eu posso falar para você, Bruno, a nossa igreja tem respondido muito bem. Glória a Deus. Graças a Deus, a gente reabriu em maio, né? Nós ficamos 2 meses fechados. Deu 2 meses praticamente certinho. A gente reabriu em maio, na terceira semana de maio. Estamos tendo 3 cultos no domingo, com inscrição e 2 cultos lotam dentro dos limites, o terceiro que fica um pouquinho mais semi-cheio, né? E a igreja tem respondido bem. A gente está com a igreja aberta durante a semana, na terça-feira, na quarta-feira. Estamos com culto de oração. Então, graças a Deus, para alguns, eu creio que a pandemia, espiritualmente falando, tem sido bênção. Para outros, nem tanto, mas por uma boa parte tem sido bênção, graças a Deus. Eu acho que essa pandemia serviu para muita gente para elas se aproximarem cada vez mais de Deus e tirarem a confiança de tantas coisas que às vezes a gente vai vivendo e colocando a nossa confiança em tantas coisas e a gente removeu a confiança de coisas e voltou a nossa confiança a Deus. Graças a Ele que provê, Ele que cuida da gente. Mas João 16, eu vou dar só uma introdução para a gente ir compartilhando as lições. Ontem eu fiz com o pastor Renan e a gente fez mais ou menos assim, eu dou uma introdução a João 16, a gente vai comentando os textos conforme o Espírito Santo, que é o assunto de João 16, for colocando no nosso coração. Então, em João 16, Jesus está na mesa de ceia ainda. É interessante isso, em Jesus, os discursos mais importantes de Jesus, ele deu naquela mesa de ceia. Após Judas sair, ele começa o discurso de João 14, e aí do 14 ele vai para o 15, a sua videira verdadeira, e no 16 ele introduz a situação e a questão do sofrimento e da perseguição, e aí do verso 1 ao verso de número 7, Jesus promete não muitas portas abertas, não muitas coisas boas. Jesus promete que vai haver perseguição, que vai haver sofrimento, que vai haver aflição, que vai haver tristeza. Ele diz que eles seriam perseguidos e seriam expulsos dos lugares que eles mais amavam frequentar, que era o templo, as sinagogas. Então, Jesus está dando um choque de realidade nos discípulos que tinham em mente que Jesus era um Messias político, alguns deles, e que estabeleceria um novo reinado, e eles reinariam com Jesus. Jesus está dando esse choque neles. E quando Jesus encerra esse choque, depois de falar de tanto sofrimento, a Bíblia diz que Jesus vai falar assim, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E aqui é uma espécie de um alívio que Jesus está dando para os discípulos e para nós. Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, tem sofrimento, tem lágrima, tem dor, tem angústia, tem momentos de pesar, tem momentos de aflição, mas tem também o Consolador. Yes.
Eu acho legal porque ele termina o capítulo 16 dizendo que ele venceu o mundo, né? É, Para nós termos bom ânimo. Então, aquele que venceu o mundo habita dentro de nós, que é o Consolador, né? é. E também acho interessante é que ele que venceu o mundo e não nós, Boa, né? exato. E tem muita gente tentando vencer o mundo e nós não temos a capacidade de vencer o mundo. Por isso, Boa, por isso que nós precisamos do Consolador. E graças a Deus que ele já venceu, ele não vai vencer, né? exato. Já está vencido. Mas os capítulos 14, 15 e 16, eles são muito ricos, né? E o 17 ele termina com uma oração, né? Exato. Então ele é como um culto, né? Ele ministra, depois ele fecha com uma oração, né? É perfeito, nunca tinha visto por esse ângulo. É muito, muito, muito íntimo essa conversa que ele tem com os discípulos, né? Essas últimas instruções antes dele padecer. E depois ele termina com uma oração, orando pelos discípulos, ministrando a vida dos discípulos. E eu pego essa ministração para nós, a igreja de Jesus Cristo aqui, né? Mas nós não podemos viver sem o Espírito Santo, Verdade, Bruno. é verdade. E É, aí, no capítulo 16, após ele falar que o Consolador vem, e após falar de sofrimento e falar de consolo que vem através do Espírito Santo, ele fala de três obras que o Espírito Santo faz no mundo. Primeiro, convencer do pecado. Depois, da justiça e, por fim, do juízo. E ele também dá explicação. E eu queria, com o senhor, expandir um pouco essas três coisas, porque Jesus vem para convencer primeiro do pecado. Que o pecado é uma realidade que afeta a alma, a vida humana completamente ao redor do mundo. O apóstolo Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o pecado é uma realidade. E Jesus vem para solucionar o maior de todos os problemas do homem. O maior de todos os problemas não é dinheiro, o maior de todos os problemas não é uma doença, o maior de todos os problemas não é uma guerra entre nações, o maior de todos os problemas é o pecado. sim. E só o Espírito Santo pode convencer. Existem algumas coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Verdade. Tanto que Paulo falou lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ter um interesse muito grande em ser cheio do Espírito Santo, em pedir para o Espírito Santo convencer e convencer deste estado pecaminoso. A igreja muitas vezes discute muito o tipo de pecado, né? E o Espírito Santo ele convence do estado do pecado, né? Onde traz verdadeiro arrependimento. E nós precisamos criar essa dependência do Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo convencer algo que nós não temos a capacidade de convencer. A gente prega e quem faz a obra é o Espírito, né? E se tem algo que ele vai convencer um homem, é do pecado. É verdade, é verdade. Tem alguns, muitas vezes Jesus cura alguns personagens na Bíblia, cura alguns enfermos, e a ênfase é sempre dada na cura. Por exemplo, em Marcos 10, a partir do 43, se não me falha a memória, Jesus tem um encontro com o cego Bartimeu. E aí Jesus diz assim para o cego Bartimeu, o que queres que te faça? Aí o cego diz que eu torne a ver. Aí Jesus diz para ele, vai porque a tua fé te salvou. Aí o texto diz, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A primeira coisa que o Bartimeu queria era a cura da visão, mas a primeira coisa que Jesus deu, a mais importante, é a salvação dos pecados. É a transformação. Então isso eu acho que é importante. E a segunda coisa, ele vem para convencer da justiça. Aí Jesus dá a explicação, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E o apóstolo Paulo que diz que em Cristo está a justiça de Deus. E na cruz acontece a doutrina da dupla imputação. Com certeza quem está do outro lado da live aí já ouviu acerca de amputação. Amputar é arrancar. Imputar é colocar. Na cruz, a justiça de Deus se manifesta na dupla imputação. O que é isso? Os nossos pecados são imputados, colocados em Jesus, e a justiça de Jesus e a santidade de Jesus é imputada em nós pela fé. Amém. Pode falar. Pode falar, se eu quiser entrar aí, é tudo nosso. E você sabe o que é interessante nessa questão da justiça? Deixa eu abrir aqui rapidinho em Hebreus. Hebreus, capítulo 2.
Bíblia fala assim, ó. Como escaparemos, no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. No versículo 2 fala assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ou seja, essa justiça, né, amputada na cruz, você falou que tem dois lados, existem outros dois lados também. Todo mundo recebe uma justa retribuição. Ou é salvação, ou por causa da desobediência, você acaba recebendo a retribuição do pecado, né? E nós vemos isso nos dois ladrões, né? Exato. Um se arrependeu e recebeu o Senhor. O outro foi desobediente e recebeu a justa retribuição. E eu enxergo que a salvação, ela vem para todos. Aliás, Jesus morreu para todos. Exato. Uns vão ser salvos e outros vão receber essa justiça, essa justa retribuição por causa da desobediência, né? Exato. Então esse convencimento, né, do Da Espírito justiça. Santo de Deus em relação à justiça é porque não tem injustiça em Cristo, né? Exato. Não tem injustiça em Deus. E o terceiro, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está tratando aqui da derrota de Satanás. Tem muita gente que acha que quando Jesus estava indo para a cruz, Satanás estava achando que tinha vencido. Não, a maior luta do diabo era impedir Jesus de ir para a cruz. Embora ele tivesse um prazer ao ver o sofrimento momentâneo do Filho de Deus, ele sabia que esse sofrimento culminaria em sua derrota. Isso é maravilhoso para nós, pastor Denis, porque o senhor acredita que tem gente que acha que Jesus está duelando com o diabo assim e que é uma luta... Páreo duro, eles não sabem de nada. Coitado de quem acha isso. Ele falou que já venceu o mundo, ele disse que na cruz tudo foi consumado. Logo depois que ele morreu, o véu foi rasgado pela sua carne, nos deu acesso ao Santo dos Santos, nos deu acesso à presença de Deus. E aí aonde que eu acho que o diabo ele falou assim, nossa, o que eu fiz? Eu fui colocar ele na cruz e agora eu dei acesso, agora Jesus Cristo deu acesso a todo mundo, né? Então, e a Bíblia diz de que ele pegou a chave do inferno, pegou a chave da morte. Então ele tratou, né? Ele tratou do inferno, ele tratou da morte, ele tratou do diabo nesse fim de semana da sua morte, né? Então não tem... E após isso, Jesus prossegue falando sobre o Espírito Santo, e agora ele vai focar no Espírito Santo e na ação do Espírito Santo na vida dos crentes, quando ele diz, a partir do versículo 13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, aí tem uma vírgula aqui na minha tradução, em toda a verdade. Isso aqui são umas duas coisas importantes do Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá a direção, é ele que nos direciona, isso é maravilhoso. Porque a gente não vive uma vida sem propósito, sem direção. A gente não vive uma vida como barcos que não têm vento e seguem à toa. A gente vive uma vida na direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o senhor, por conviver numa igreja, o senhor pastor de uma igreja e numa comunidade de muitos brasileiros, né? A igreja aí, creio que a maioria sejam brasileiros. O senhor tem ouvido já muitos testemunhos de gente que foi conduzida pelo Espírito Santo. E eu creio que o senhor mesmo, eu já ouvi muitas histórias a respeito do pai do senhor, pastor Israel, se não me falha a memória, a maneira que Deus o usou, que Deus usava, e isso é um ponto importante, é ser guiado pelo Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo nos conduzir, é não resistir ao Espírito Santo. O que o senhor tem para dizer para a gente a respeito disso, desse guiar de Deus? O senhor como pastor de igreja que Deus usa para dar direção a tanta gente. Tem um versículo em Salmos, capítulo 37, que eu gosto muito, que diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, dentro da minha oração particular, eu falo para o Senhor que eu não quero dar nenhum passo sem a direção do Espírito Santo. Eu não quero falar nada sem a direção do Espírito Santo, né? Ou mais ou menos igual Moisés, né? Sem a tua presença eu não vou. E precisa criar dentro da gente, Bruno, um desejo de ser cheio
do Espírito Santo de Deus, do nosso cálice transbordar. Eu tenho orado assim, ó, cria em mim, ó Deus, um desejo sobrenatural, radical, exagerado de ser cheio da tua presença. Amém. De Exato. ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus ele está aqui, e Jesus falou em João capítulo 14, o mundo não conhece. É verdade. Então, é para a igreja. Tem 2000 anos que o Espírito está aqui à disposição da igreja. Então, vamos criar um relacionamento, vamos criar um vínculo, vamos ser cheios do poder do Espírito Santo, que o fogo venha se acender, que ele venha nos iluminar, que ele venha nos guiar, que ele venha nos limpar, que ele venha controlar nossa mente, que ele venha encher o nosso coração, que ele venha curar, que ele venha manifestar, que ele venha convencer, que ele venha produzir arrependimento. Nós precisamos do fruto do Espírito. Verdade. Né? E é esse Espírito da verdade, aonde se entra a verdade, sai a mentira. Se entra, sai a guerra, se entra a alegria, sai a tristeza. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, a igreja precisa estar transbordando no Espírito Santo de Deus. Porque pregar através do Espírito é onde causa diferença. Orar com o Espírito é onde causa diferença. Né? Você adorar em Espírito é onde causa diferença. Né? E é o que nós precisamos. Precisamos desse desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus faz a diferença. E aí Jesus vem trabalhando no capítulo 16 a respeito do Espírito Santo. E aí no verso 21, ele usa uma figura de linguagem para falar a respeito da crucificação dele e do momento que chegaria, que era o momento da cruz, o momento do sofrimento. E ele diz no verso 21, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, eu gosto dessa figura de Jesus aqui, porque ele está querendo dizer que o que ele está sentindo é uma espécie de dor de parto. E que alguma coisa vai nascer, que alguma coisa é essa, é a igreja. E eu sempre digo, pastor Denis, que quando Jesus vai para o alto da cruz, em Mateus, em João 19, e lá pelo versículo 34, 35, a Bíblia diz que o soldado fura o lado dele. Quando o soldado fura, a Bíblia diz que começa a sair sangue e água. E esse sangue e água é simbólico. Por quê? Porque quando uma mãe está prestes a dar à luz, o senhor é pai de duas meninas, igual eu sou pai de duas meninas, só veio mulher aqui. Somos abençoados. Somos abençoados. Então, quando Jesus começa a verter o sangue e água, isso é um simbolismo. Porque quando a mãe está prestes a dar à luz, a bolsa dela rompe. Quando a bolsa da mulher rompe, começa a sair sangue e água, porque a bolsa é composta de sangue e água. Então, Jesus está falando aqui, no versículo 21, de algo que vai acontecer no capítulo 19, que é o nascimento da igreja. Quando ele está vertendo água ali, está nascendo a igreja de Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja é este organismo vivo que nasceu na cruz. Isso é maravilhoso, porque a gente não nasceu no cartório, a gente não nasceu de uma invenção humana. Igreja não é ideia de homens, igreja é projeto de Deus. É geração de vida, né? Gera vida. Né? E foi tanta dor que a própria terra sentiu, né? Porque a terra, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. Ou seja, foi um evento assim magnífico, né? A morte de Jesus Cristo, né? Essa dor de parto, né? E dor de parto traz vida, né? Então, hoje nós temos a vida eterna por causa da dor de Jesus Cristo, né? Por causa do sofrimento de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso, né? É por isso que a gente está aí. A gente enfrenta a pandemia, coronavírus, mais de 2000 anos de história de igreja. Já jogaram cristãos no Coliseu para morrerem na boca de leões, já perseguiram cristãos. E o grupo mais perseguido até hoje ao redor do mundo não é grupo LGBT, como o pessoal diz, são os cristãos. A janela 10x40 é um lugar onde acontece muita perseguição. A igreja na China é muito perseguida, mas a gente está aí, a gente segue firme, a gente prossegue. E aí o caminho para encerrar, porque a nossa live acaba meia-noite, quando começa a ficar bom, acaba.
É bom que deixa com desejo de gosto de quer mais, né? Exato, exato. Aí eu queria encerrar com o verso 33, que o senhor falou já alguma coisinha no começo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aqui é forte demais. É igual eu falei no início, né? Ele venceu o mundo, né? E isso me dá essa tranquilidade e essa confiança de que ainda que eu estou neste mundo, né? E ele ora depois no capítulo 17 que ele não pediu para tirar a gente daqui, mas Exato. em um lugar derrotado por Cristo já, né? Exato. Então o mundo não tem capacidade de me vencer, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, né? E nós vamos prosperar como igreja aqui. Aleluia. Você sabe o que eu tenho aprendido, o Bruno, nessa pandemia, e eu tenho visto? Uhum. Nós estamos passando por um momento complicado, por um momento difícil. Mas essa situação já foi vencida por Cristo. E a pandemia, para a verdadeira igreja de Cristo estabelecida nessa terra, para te falar a verdade, não tem afetado. Tem até nos feito bem. Exato. A gente está buscando mais, orando mais, lendo mais. Justamente. Nós estamos muito mais fortes hoje do que 2 meses atrás. Entendeu? Então, a nossa igreja, por exemplo, eu vejo falando mais da volta de Cristo. Aleluia. Eu vejo buscando mais o Espírito Santo. O nosso culto de oração que nós temos hoje na quarta-feira, tínhamos antes, hoje temos na quarta-feira, ele cresceu 5 vezes mais. Nossa. A igreja está mais de joelho. Então, parece alguns princípios básicos, eles estão mais fortalecidos, né? E não estamos abatidos, por quê? Porque cremos que Cristo já venceu o mundo. E Aleluia. temos o Santo de Deus à nossa disposição. Aleluia. E a palavra que ele libera para nós é uma palavra que eu quero caminhar para encerrar, juntando com isso que o senhor tem falado, compartilhar para quem está do outro lado em casa. Olha o que Jesus diz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. O momento é um momento de tribulação, é um momento de angústia, é um momento de dor, mas não é um momento de desespero, é um momento de paz. Em Jesus nós temos paz, e a paz que Jesus oferece, que Jesus nos entrega, não é uma paz geográfica, não é uma paz externa, é uma paz interna. O mundo pode desabar, eu tenho paz com Deus, eu estou em paz, a minha vida está nas mãos de Deus. A segunda palavra que ele libera, que eu acho que também é interessante, ele diz, olha, vocês vão ter em mim paz. Aí ele diz uma segunda coisa, mas vocês vão ter aflição no mundo. Porque quem nunca viveu vai viver aflição, problema, dificuldade. Mas junto com a aflição ele dá um remédio para a gente enfrentar ela. Ele diz, tem de bom ânimo. E é isso que o senhor falou. Eu venci o mundo. Isso é maravilhoso. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo algo que eu guardei. Essa vitória de Jesus, quando ele diz eu venci o mundo, ela é tão impactante porque ela é uma vitória, digamos assim, na desvantagem. Pastor Denis, as vitórias que marcam são as vitórias que a gente vê e que a gente tem na desvantagem. Por exemplo, por que a vitória de Davi sobre Golias marcou tanto? Porque Davi era um garoto, Golias era um gigante. Por que Gideão, com 300, aquela vitória marcou tanto? Porque o exército inimigo era 100 mil, o exército dele eram só 300. Por que a vitória de Jesus marcou tanto? Porque era o inferno inteiro contra ele. Aleluia. Amém. Então, de repente, você que está do outro lado aí, você está enfrentando um momento de muita desvantagem. Desvantagem em termos de recurso, desvantagem em diversas áreas. Mas Deus vai te dar graça. Em nome de Jesus. Pode falar, pastor. E por isso que a Bíblia diz que não somos mais do que vencedores, né? Perfeito. Se a gente olhar para esse versículo, ele dizendo que ele já venceu o mundo, por que nós somos mais do que vencedores? Se você for só vencedor, isso significa que existe a possibilidade de derrota e de vencer. Mais do que vencedor, não tem possibilidade de derrota. Glória a Deus. Esse texto que o senhor está tocando aí me lembrou uma experiência que eu tive. Eu não sei qual time que o senhor torce aí. Corinthians. Eu torço para o Flamengo.
E, e eu me recordo que há um tempo atrás, um time que eu gosto muito aqui no Rio de Janeiro também, eu digo que meu coração é meio Flamengo, meio Fluminense. Eu gosto muito do Fluminense também. E aí, há um tempo atrás, o Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro, acho que foi 2015. E aí, pastor Denis, falando sobre isso aí, ser mais que vencedor. E eu não tinha visto o jogo, porque foi numa quarta-feira à noite, e quarta-feira à noite eu sempre estou na igreja pregando, e atividades de igreja são sempre à noite na hora do jogo. E tem que voltar para casa, demora às vezes, sai para jantar. E aí eu cheguei em casa, não tinha visto o jogo, e na manhã seguinte, eu acordei, fui comprar pão em uma padaria, e na época ainda tinha jornaleiro vendendo jornal, que é algo que está caindo muito aqui no Brasil, eu creio que já também aí nos Estados Unidos, porque está tudo se digitalizando. É. E aí eu me recordo que eu vi no jornal estampado Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro num determinado ano. E eu vi aquilo e eu pensei, poxa, eu vou pegar esse jornal e eu vou ler ele, porque eu tenho que saber detalhes do jogo. Porque se tem um argumento bom para você começar uma conversa e até evangelizar é futebol. Você tá com uma pessoa que não é cristão, você toca em assunto de futebol, todo mundo fala. Aí você acha uma brecha e fala de Jesus. É. Então, eu pensei, eu vou ler sobre isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a tomar café e aí estava passando, eu descobri que estava passando a reprise do jogo do dia anterior. Tinha acontecido na quarta noite, na quinta de manhã estava passando a reprise nesses canais Sport TV 3, Fox, eu não me lembro o canal. Aí, pastor Denis, eu tinha o pôster na minha mão. O pôster dizia Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro. Só que aí eu fui ligar o jogo para ver e o jogo estava terrível. Eu não lembro qual era o time que jogou contra o Fluminense, mas o time atacava o tempo todo, fez um gol. E aí eu pensei, mas o Fluminense ganhou, aí o juiz foi lá e anulou o gol. Então, assim, eu olhava para o jogo, eu pensava assim, o Fluminense vai perder. Mas eu olhava para o jornal e lembrava assim, não, já venceu. Yeah. Então, é justamente essa aplicação do mais que vencedor. Quando a gente olha para o jogo, a gente pensa, vou perder. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente lembra, sou mais que vencedor. É igual aquele jogo já arrumado, né? No futebol é ilegal e dá problema. Na palavra, o resultado já está arrumado. Aleluia. Não é... Aleluia. Agora, é muito lindo, eu sei que nós precisamos terminar, mas é muito lindo. Pode falar. E ele fala de que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas ele nos garante a paz. E o mais lindo de tudo isso, Bruno, é que eu olho para os teus olhos, eu sei que você tem paz, porque você Aleluia. é o Espírito Santo de Deus. E isso é algo sobrenatural, inexplicável, mas que nós estamos vivendo. É verdade, é verdade, é verdade. É maravilhoso. Pastor Denis, obrigado por esse momento precioso. Eu não sei nem que horas são. Que horas são aí? 11 horas. Aqui é 1 hora em menos. Cape Cod. É 1 hora menos, 11 horas. Então, obrigado por esse tempo que o senhor ter dispensado para estar com a gente, para compartilhar da sua sabedoria. Saiba que o senhor é uma referência e o senhor é muito querido. Amém. Eu que agradeço. Você também é querido. Eu vou tirar os comentários aqui para a gente fazer o nosso print. E eu tenho certeza que a gente vai fazer outras lives aí. Amém. Em nome de Jesus, você marca o pastor Denis. O IG do senhor é qual? É Denis com 2 N's. Denis Marcelino, Denis com 2 N's, _ Aquele... Show. Tá. Perfeito. No 3 a gente faz o print. 1, 2, 3. Deus abençoe. Amém. Tamo junto, pastor Denis. Deus abençoe. Um abração. Paz.